Fala, irmão. E aí, Dedé, tudo beleza? Sempre tem que perguntar ao Dedé se tá tudo ok primeiro, antes de começar a falar, né, Fausto? Até mesmo porque ele é o cara que mexe em tudo. Não, lá, ele é né? o cara que manja tudo aqui. O Dedé manda ali. Se ele falar assim, não, Júnior, não é pra você falar, não. Eu fico quieto. Hoje eu tô aqui com o meu irmão Fausto Madeira, pessoa que eu conheci em 2014. Acho 2013, que foi 2013. Mais ou menos nessa faixa de tempo aí, né, Fausto? Fausto isso. que é casado com a Gláucia, pai de 2 menininhas lindas. Não, uma. Ana Luísa. Uma menininha? Isso. Uma menininha linda, ó, pastor da Missão Praia da Costa. Isso. É uma benção, um cara que eu amo de coração, assim, apesar de a gente ter tido pouco contato físico, assim, de estar perto, de fazer as coisas, eu sempre senti no Fausto eu até falei isso com ele, uma integridade naquilo que ele faz. Amém. Ele ser bem íntegro naquilo que ele está fazendo e se entregar por inteiro para fazer aquilo. A gente foi lá numa igreja, num bairro chamado Terra Vermelha, né? Então, Lá Jabaeté, Jabaeté, lá dentro de Terra Vermelha, escondidinho isso lá mesmo. e tal. E o Fausto lá, dando gás, e eu olhei aquilo e falei, caraca, esse Tava cara plantando igreja à época, você lembra? Tava plantando igreja. E essa parada aí foi num evento que a gente fez acústico-elétrico, cara. Eu não esqueço uma parada desse muito louca dia. que a gente fez lá. Era, foi uma bagunça isso. maneira pra caramba. Lembro que teve gente que se converteu e foi maneiro, Foi porque maneiro. o Michel que fez a conexão, É. o Michel me ajudava na época lá, que é um conhecido em comum nosso, né? Michel, um abraço pra você, Michel Alan. Tem tempo que eu não vejo o Michel, Rapaz, cara. vou mandar um vídeo pra ele depois, vou tem mandar. tempo. E eu lembro que a gente fez lá o acústico e foi bacana, porque tava as cadeirinhas, todo mundo legal. E depois a gente tirou aquele Tirou as cadeiras e botou um sonzão. Foi pra cima, foi muito legal. Eu lembro até hoje também, foi muito engraçado. Foi engraçado que o pessoal não esperava que a gente fosse voltar descendo o dedo, botando um rock and roll pesado. Era isso Aí mesmo. o pessoal tipo assim, ô, que isso? Tava acústico, violãozinho agora devagarzinho. E a gente começou com um hookmaker do Palavra Antiga, bem acústico ali, do pastor Marcos Almeida. Deus abençoe, meu parceiro. E aí a gente e daqui a pouco, irmão, o negócio, a guitarra, você pegou os seus timbres, jogou tudo lá pra cima e foi Descemos muito legal, cara. Foi engraçado demais, foi Muito divertido. legal. E graças a Deus pessoas foram salvas também naquele dia. E ali eu já sentia também o senso de propósito, de missão, essas coisas todas. Porque tudo aquilo ali era um trabalho missionário que você estava fazendo ali, plantando uma igreja ali naquele local, né? Era isso mesmo. Eu nem sei como é que tá lá hoje. Você tem alguma notícia daquele povo? Como é que eles estão? O pastor Geraldo, que é o pastor presidente da Visão da Fé, ele está com a igreja no Jockey ainda. Até onde eu sei, Jabaeté não está mais com a Visão da Fé lá. Sei que o pastor Geraldo pastoreia ainda o pessoal, mas eu não consigo te dizer exatamente, porque deve ter uns 8, 10 anos, né? Quase 10 anos já nessa brincadeira tem muito aí. tempo. E aí, de lá... A gente tá ficando velhinho já. De lá eu fui morar no Paraná, da Base da Mais, no projeto lá de acolhimento de refugiados, que está rolando de novo. A missão em apoio à igreja sofredora, liderado pelo meu amigo pastor Maia, ele que está cuidando e está nesse processo de acolhimento de refugiados aí dos cristãos, por conta da questão ali do Oriente Médio, Afeganistão e tal. Então é até um motivo de oração para que consiga acolher. Morei lá, depois fui morar em São Paulo ainda, cara. Fui pastor auxiliar do pastor Ricardo Bitum, e aí eu voltei para minha casa, né? Voltei para a missão, que é a minha igreja, e é onde eu amo estar. Amém, amém. Mas nessa volta toda aí que você deu, você focado sempre em missão, a sua vida focou mesmo na área missionária, assim? A parte final, por exemplo, a parte de São Paulo já era mais pastoral mesmo, né? Claro que tudo que um crente faz é missão, né? Não, O Spurgeon diz isso, que um cristão ele é um missionário ou ele é um impostor. O Spurgeon jogava pesado. Mas eu fiquei... O meu início integral em vocação foi com missões. O pastor Mário Freitas, que até hoje me mentoria vocacionalmente, me convidou no seminário e aí a gente foi dar o start, né, na Missão Mais. E aí fui trabalhando. Pastor Geraldo, depois acho que de 1 ano e meio que eu estava na Missão Mais lá, me ordenou ao Ministério Pastoral. E aí a base da Mais foi lá para o Paraná. Nesse tempo eu já estava reunindo lá na missão, o pastor Simon, a pastora minha, né? E aí eu mudei para o Paraná, fiquei lá naquela terra boa, 2 anos e meio, terra fria, e eu gostava muito. E depois pastoral lá trabalhei um tempo como auxiliar lá em São Paulo,
E aí voltei como pastor voluntário aí na missão, né? Servindo a igreja, enfim, né? Nessa correria do trabalho com a vocação. Com a vocação, juntando tudo, né? É. Assim, quando eu te trouxe, quando eu falei assim, vou chamar o Fausto, já tinha em mente falar sobre o que a gente vai falar aqui. Legal. Porque eu já via você comentando as suas postagens, o Proverbiando. Proverbiando, tá rolando. O Proverbiando começou esses tempos atrás aqui agora, é mais recente, mas eu já vi alguns outros vídeos que você postava antes de outros livros. E esses comentários e tal, eu via que você sempre tinha um apontamento para um lugar. Né, que era essa questão do propósito, daquilo que a gente vive em Cristo. Sim. De se descobrir nisso daí, né? De conseguir entender, raciocinar, entender isso daí também da forma espiritual e também de uma forma mais racional, entender o que você tem que fazer e como se comportar. Então eu comecei a pensar quando eu trouxe você aqui, até falei para você, compartilhei com você esse tema, que é quem eu sou no reino e por que eu estou onde eu estou. Quem eu sou no reino e por que eu estou onde eu estou. Então isso daí era o que eu queria mesmo assim captar com você hoje aqui e tentar transmitir esse grande conhecimento que você tem aí, passar pro pessoal e compartilhar isso daí. Mas antes da gente conseguir entrar nisso daí, a gente tem que entender o que é o reino, né? Agora, dê a sua definição aí pra gente de reino de Deus, assim, de reino de Cara, Cristo. assim, alguns aspectos de teologia e tal, que basicamente consiste nessa questão daquela pessoa que reconhece, adora e serve a Deus como o único Deus e verdadeiro. Essa pessoa vive o reino, a coletividade, a igreja, né? Porque nós vemos Jesus proclamado como rei, Deus, o rei dos reis, essas expressões na Bíblia, né? O reino dos céus, porque lá é o lugar onde Deus habita, todas essas coisas. Mas uma definição assim que eu mais gosto de reino, cara, é que o reino de Deus é onde Deus está. Então, ele se manifesta onde ele é proclamado. Então, se Deus é proclamado no seu coração, o reino está acontecendo no seu coração. Quando nós nos congregamos e, de fato, adoramos aquele que vive e reina para sempre, o reino de Deus está manifestado. E é legal isso, porque aquilo que acontece em mim transborda no outro. E aí, se o reino de Deus... Porque quando o reino de Deus chega, cara, nada fica do mesmo jeito. Nada fica do mesmo jeito. Então, por exemplo, se você... o reino de Deus chegou no seu coração. Você agora adora Jesus Cristo como um único Senhor e Salvador e Ele é a razão da sua vida. O que acontece? O reino te transforma. E se o reino te transforma, a sua casa é transformada. E sua casa é transformada, os seus vizinhos acabam sendo tocados e transformados. E aí você vai vendo o reino, porque onde Deus chega, ali é o reino. Exato. Estava lendo o livro de Confissões de Agostinho, eu gosto muito desse livro. Eu acho interessante, né? As coisas que ele vai falando, a forma que ele vai se aprofundando. E nos primeiros capítulos, assim, no começo dele, você já leu com certeza, ele começa a debater um pouco sobre essa questão da grandiosidade de Deus e de como eu sou pequeno. E aí ele começa a falar, poxa, se Deus não cabe na Terra, que a Terra é o estrado dos seus pés, se o universo não comporta Deus, o que há em mim para que eu consiga comportar ele? Então essa questão que você está falando do reino é muito interessante, porque quando a gente entende que é Deus habitando em nós, e a gente começa a olhar quem é Deus de verdade, você fala assim, cara, como Deus, esse Deus enorme, tão maravilhoso, grandioso, desse tamanho todo, está concentrado dentro de mim, o que há em mim, para que ele consiga habitar em mim, sabe? E você entender isso, eu acho que faz muito parte desse conceito de reino de Deus, né? Cara, toda vez que eu me deparo com isso, lendo, estudando, lendo na palavra, ouvindo dessa forma que você colocou aí de maneira tão bacana, cara, eu fico muito constrangido, cara, de verdade, assim, porque assim, Juninho, eu fico pensando na minha história, sabe? Então, assim, não dava para ser eu. Não faz sentido. Todo mundo acha que tem esse mesmo sentimento. Você olha, quando você consegue entender o reino de Deus através da grandiosidade de Deus, você fala assim, quem sou? Tipo assim, aquele negócio do que sou eu na fila do pão, cara? Exato. Porque, tipo, quando eu olho a minha história, cara, eu vejo tanto erro, tanto equívoco,
E aí eu fico pensando que, apesar disso, cara, Deus me colocou para pregar de Porto Alegre a Belém. E eu sou daqui da terrinha, daqui de Vila Velha, Canela Verde da Gema, cara. Uhum. Tipo, Vila Velha, né? Tantos polos maiores, cidades grandes. E Deus traz um cara, pastor Mário, que me conhece num seminário que nem tem mais. Sabe, parece que Deus colocou lá só para fazer esse encontro. E esse cara me chama e eu vou servir. E a minha história pregressa não é um negócio... Eu costumo brincar que eu não tô aqui, por exemplo, hoje contigo, porque eu tenho muita coisa. Cara, tem gente muito melhor que eu, não tenho dúvida. Mas, assim, a minha história ela é tão ruim, eu sempre brinco com isso, ela é tão ruim, mas tão ruim, que eu fui contar ela pro carroceiro, o burro começou a chorar. De tão ruim, sabe por quê? Porque é difícil, cara. E aí eu fico, às vezes, olhando, eu olho para minha esposa, eu olho para minha filha, eu olho para minha igreja local, eu olho para o meu trabalho, sabe? Eu olho para minha mesa, onde eu sento para fazer a refeição com minha família, eu olho para os meus amigos e eu começo a dizer assim, não dá para mensurar isso. Eu fico constrangido. E aí, porque eu fico constrangido com esse amor, eu tento responder a esse amor todo dia, cara. Mesmo sabendo que eu não consigo, porque eu continuo me enrolando, vamos usar essa expressão. Paulo, né? O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal, acordo de manhã, tem um WhatsApp já com o mal. E aí você para e pensa e fala... Só Deus, cara. Verdade. Só Deus. E quando o reino de Deus chega, irmão, eu vou te falar uma parada, não tem prazer no mundo. Não tem prazer no mundo que compara. Não tem prazer no mundo, cara, nada. E assim, a gente entender essa questão, eu tô indo no fundo nessa questão da nossa indignidade, né? De quando a gente não é digno disso tudo que a gente recebe, pra gente poder entender que quando Deus, ele já te deu uma parada que você não merece de jeito nenhum. Aí ele ainda te dá ferramentas pra você fazer um negócio que... Tipo assim, ele pega você não merece não, mas vem cá, vou te dar uma moral. Tipo, chega a ser bizarro, né? Além de eu te dar essa moral aqui de colocar você na minha família, vou te adotar como filho, vou colocar você na minha família. E ainda vou colocar umas paradas pra você fazer também, vou te dar uma moral aqui no meu reino. É isso aí. No meu reino você vai ser o cara que vai fazer isso daqui. Eu vou te colocar pra fazer isso aqui ainda. É isso. Aí além dele te colocar pra fazer, ainda te ajuda a fazer e normalmente faz mais do que 100%. Porque é na força do poder dele, né? E quando você consegue entender isso, eu acho que a gente consegue mergulhar naquilo que a gente quer transmitir hoje aqui, que é a questão do propósito de Deus nas nossas vidas. Porque se você não mergulhar a fundo nisso, você se vangloria no propósito. E esse é um grande problema que a gente vê e que a gente enxerga o tempo todo. É um problemaço. Quando a pessoa se vangloria no propósito, é porque ela perdeu o senso de que aquilo dali foi algo plantado por Deus no coração dela, lá no princípio das coisas, quando ela conheceu o reino e o reino entrou, entendeu? A vanglória, cara, ela... Primeiro, vã, né? Ela já é vã em si mesma. Até mesmo porque Deus não divide a glória com ninguém. A gente já tem isso. Mas a vanglória é o senso que me faz esquecer da onde vem qual a origem de tudo que eu faço. Quando eu começo a me vangloriar, eu estou achando que eu consigo fazer as coisas por mim mesmo. E aí entra a iniquidade. E aí entra aquela passagem abençoada de Mateus, né? Para trás de mim, vocês que praticam a iniquidade. Senhor, em teu nome eu fiz um monte de coisa. Tá bom. Para trás de mim, vocês que praticam a iniquidade. E pior que essa pessoa que está fazendo esse monte de coisa, às vezes ela não percebe. Ou até percebe, mas tipo assim, ela acha que mas não é. Assim, ela se perde, a pessoa se perde um pouco na religiosidade, se perde um pouco em algumas atividades que ela começa a achar. É uma coisa que o meu líder sempre fala, eu congrego na In-House, lá no Centro de Vitória. Legal. Uma coisa que o Oswaldo Júnior sempre fala é que a gente começa a se perder achando que as coisas de Deus estão normais. Isso.
Isso. Quando você coloca normalidade naquilo que é as coisas de Deus, você se perde completamente, porque as coisas de Deus nunca vão ser normais. Exato. Você nunca pode tratar como normal aquilo que vem da parte de Deus. Porque isso nunca vai ser normal. Então, se você entende que não é normal, você já começa a tratar aquilo já é outro negócio, né? Já começa a tratar de uma outra forma. Infelizmente, cara, sabe, Júnior, a gente vê que tem pessoas que de fato usam do nome do Senhor, que usam da palavra de Deus, que usam da posição para benefício próprio. E aí, o que eu acho disso? Eu acho que Paulo falou. Não importa por que eles estão pregando. A minha maior questão pregando, tá bom. A minha maior questão é que existem pessoas, como eu vou dizer, existem pessoas de bom coração, de boa índole até, de boa tendência, estão querendo fazer o certo, mas se perdem porque não há um apontamento para elas, não há uma instrução. Esse apontamento a gente precisa de ter. E hoje a gente está aqui para dar esse apontamento para elas. Dar esse despertar, assim, criar essa ideia de que a gente precisa se conectar de novo com aquela essência inicial, que é a abertura do reino nos nossos corações, e não deixar nunca essa essência se perder no meio das coisas que a gente faz. Isso. Porque quando isso se perde no meio das coisas que a gente faz, a gente começa a achar normal. E assim, igual você falou, para mim, essas pessoas de bom coração, elas dificilmente estão liderando projetos nesse nível. Porque pessoas com bom coração, que não têm um apontamento, têm as suas equívocos? Acho que tem. Por exemplo, de repente não está lendo a Bíblia. Fica seguindo só a voz do líder ali e acaba não tendo bagagem espiritual e relacionamento com Deus. Fala, opa, pera lá. Isso aqui não é de Deus, né? Exato. Agora, para mim, o cara que fomenta, que precisa ter muito cuidado, cara. Quando a gente... O que gera opinião, o que gera conhecimento. Nossa, agora eu sou pastor. Apóstolo Paulo diz que eles foram escolhidos para ser o menor de todos. Olha a inversão. Paulo está dizendo, nós somos os menores de todos para servir o corpo. Não a gente agora é apóstolo e vocês precisam servir a gente. Olha que coisa assim sensacional. Eu acho isso maravilhoso. E como você está dizendo, no final das contas, a gente que tem fala, né? Você, eu, teu podcast, a gente precisa entender que o Supremo Pastor é Jesus. Então a gente está aqui cuidando de ovelhas que não são nossas, que também nós fazemos parte do aprisco, e nós, pela graça de Deus, fomos vocacionados a contribuir nesse cuidado, mas o Supremo Pastor, aquele que é o dono, aquele que morreu, aquele que se entregou, aquele que... é a ele que a gente tem que prestar conta. Então, toda vez que eu lembro que eu tenho que prestar conta para Jesus, eu digo, vamos fazer direito o negócio. Porque... vamos dar pelo menos o meu 100% tem que colocar aqui. Exatamente. Assim, agora, vou fazer uma pergunta para você. Tem como a gente estar dentro do reino e não fazer algo para o reino? Ou isso se torna uma dicotomia muito improvável? Cara, essa é uma pergunta você interessante. Acha que é extremamente... é uma coisa totalmente ligada à outra. Para você estar no reino, você tem que estar fazendo algo no reino, para o reino. Para mim, a entrada no reino, que é a salvação, ela acontece algo nesse momento. Né? Quando a gente vai ler lá 2 Coríntios, capítulo 5, que é uma passagem do Novo Testamento que eu mais gosto, talvez da Bíblia inteira, ele fala isso, que Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, quando o apóstolo Paulo está explicando a igreja lá de Corinto e dizendo que, olha... Deus nos reconciliou consigo mesmo. Para mim, isso é salvação. E de imediato... né? Por intermédio de Jesus, nós fomos salvos. Aí tem essa letra E aí, que na língua portuguesa é como se fosse um mais, né? Né? Quem trabalhou com lógica... de imediato, é algo que acontece instantaneamente. Exato. Então, no ponto que nós somos salvos, nós fomos vocacionados, que nós recebemos na salvação o ministério da reconciliação. Veja, quando eu sou salvo, eu sou reconciliado. Quando eu sou reconciliado, eu fui chamado para reconciliar.
Uhum. Por isso que novo convertido, meu irmão, sai falando de Jesus até pro poste, já viu? Já. E aí a gente velho de igreja fala, não, isso é primeiro amor. Olha que maluquice. O principal não é hoje ser pastor. O meu chamado principal é ser agente da reconciliação. Se eu não fosse pastor, eu continuava agente da reconciliação. Fazendo de uma outra forma, com outro vertente, cara, mas no meu trampo agindo lá, da mesma coisa. Eu tô aqui trampando. Se eu sou um agente de reconciliação, o meu comportamento é um comportamento que aponta para Jesus. Entende? Então, é o comportamento de alguém reconciliado. Exato. E aí, quando as pessoas olham, e eu não preciso ficar falando, não, aceite Jesus, senão você vai pro inferno. A pessoa tem que olhar e falar, tem um trem diferente desse cara. Eu quero bater um papo com ele. A vida que ele exala me atrai. Você está me fazendo lembrar de uma frase aí, como é que a gente tem que falar sobre Jesus, se necessário for, até com palavras, até usando palavras. Eu não lembro de quem é essa frase, não sei se é Billy Graham. Se for necessário, até com palavras, você faça isso. Eu não lembro exatamente. Mas André podia até dar uma pesquisada, né? André, podia dar uma pesquisada. Pesquisa aí pra pesquisa gente. Aí, fala quem é isso aí. Mas é isso, prega o evangelho, se necessário for, use palavras. Exatamente. Esse que é o negócio. Aí a gente volta pro nosso rock dos anos 90, final dos anos 90 ali, fruto sagrado. O que a gente fala muito mais do que só falar. Rapaz, essa galera é muito massa. E eles estão de volta, né? Estão gravando DVD agora dos Resgate, 30 anos. Banda Resgate. Você pega as músicas do Resgate, cada música do Resgate é um tapa na cara. Eu tive o privilégio de estar com um Resgate, um projeto que a gente fez na Mais, assim. O Zé Bruno, a turma toda. Que galera legal, cara. É aquilo mesmo que eles cantam. Então, assim, o pastor sabe, meu pastor... Quem? Francisco de Assis, pronto. É antiga essa frase, hein, cara? É antiga. Essa frase é antiga. E faz todo sentido. É tão moderna, né? É tão atual. É atual, tá dentro do nosso papo aqui agora. Caixadinha. O pastor Simonton, né? O meu pastor, ele fala muito sobre a coisa da verborragia, que é essa falação que não indica nenhum fruto. Então, quando a gente pensa nessa... Voltando à questão que você falou, nessa convergência entre estar no reino e servir o reino, eu não estou dizendo que não possa acontecer, mas tende a ser mais uma negligência minha do que propriamente o propósito do reino. Porque quando nós nos reconciliamos com Deus, nós fomos chamados para fazer aquilo que Ele tem, aquilo que Ele quer realizar na Terra. E por que Ele usa a gente, irmão? Não sei. Porque precisar, Ele não precisa. Aí eu vou abrir um outro aspas aqui para a gente entrar num outro assunto que é interessante, que está totalmente ligado a esse. Vamos lá. Que é quando a gente começa a dar importância a entender o que eu tenho que fazer, mas não dar importância devida àquilo que eu preciso ser. Né? Porque eu preciso, antes de fazer qualquer coisa para Cristo, eu preciso ser alguém em Cristo. E as pessoas não conseguem, às vezes você olha e não consegue entender isso, mas é de extrema importância, porque se você começa a fazer sem ser, você está fadado ao fracasso. Sim. Você está fazendo a própria força, né? Você está fadado ao fracasso. Mas se você tem alguma coisa que Deus já colocou em você, você é já alguma coisa em Cristo, que Deus já fez em você, e você não deixa Ele fazer através de você, você está minando aquele propósito de Deus na sua vida. Exatamente. Então nós temos duas coisas que podem acontecer que estão totalmente fora daquilo que é a realidade do que Deus deseja. A primeira é você tentar fazer alguma coisa sem ser nada diante dele. E a segunda coisa é você ser alguma coisa diante dele e se negar a fazer as coisas. Pronto. Então eu queria que você entrasse agora nesse assunto aí e conversasse um pouco mais sobre isso com a gente. Será que a gente consegue reparar isso daí? Olha só. E, por exemplo, eu dentro de mim, eu olhar e falar assim, ufa, eu tenho que fazer isso aqui. Eu fazer uma análise e falar assim, não, agora tá na hora, ou agora não tá na hora, ou agora eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer assado. Eu consegui trazer isso mais pro pessoal, para quem tá escutando a gente agora, sabe lá, às vezes ele tá achando assim, tá na hora de eu avançar no meu propósito, tá na hora de eu esperar um pouco mais, tá na hora de eu fazer o quê? A gente sabe que tem um padrão. Enquanto você não deu de cara com o seu propósito, você lê a Bíblia, ora e jejua, que vai dar tudo certo no final. Tem um padrão. Tem um padrão. Mas padrão nosso, né? Porque Deus ele faz uns negócios que... Mas fora esse padrão, tem algo assim que você pode dar, assim, às vezes até de uma experiência de vida que você pode trazer pra gente? Pra mim,
A essência está no começo da tua pergunta. É o ser. Quando a gente começa a confundir isso, é que entra o problema. O que é que eu estou querendo dizer? Eu não sou pelo que eu faço. Eu faço pelo que você é. Pelo que eu sou. Quando você vai lá, se eu não me engano, em Marcos, no Evangelho de Marcos, quando Jesus convoca os discípulos, o texto tem um ponto ali que é muito interessante. Ele diz assim: Jesus designou 12 para si. Opa! Depois que ele enviou, antes da gente fazer qualquer coisa no reino, em nome do reino, para o reino, nós precisamos estar nele. Não dá para fazer nada no reino se não estiver ligado nele. Porque o reino é dele. Uhum. E o rei é ele. E o cabeça é ele. Então, sempre foi sobre relacionamento, cara. Sempre foi sobre relacionamento. Jesus nos atrai a si porque ele nos ama. E ele nos consola, nos conforta, nos protege, nos guarda e nos vocaciona. Então, quando a pessoa começa a fazer demais, mas não tem tempo, porque é um grande perigo você fazer pela obra sem conhecer o Senhor da obra. Entendi. Esse é o ponto. Eu preciso conhecer o dono desse negócio. Eu preciso conhecer quem Jesus é, o que agrada o coração dele, o amor com que eu fui amado, o quanta graça é subversiva. Porque se eu começo a fazer, eu vou me esvaziando. Primeira coisa, no muito fazer vai ter cansaço. Aonde você vai buscar refrigério? Porque nas coisas humanas o refrigério é limitado. Eu vou maratonar uma série num stream. Beleza. Tem pecado nisso? Não. Não tem pecado nisso. Tá tudo certo. Eu vou no cinema. Tá tudo certo. Só que isso são paliativos. E quando eu estou falando de reino, isso não ajuda em nada. Uhum. Então, o mais importante é o relacionamento com Jesus, cara. E quando eu estou me relacionando com Jesus, eu conheço a vontade dele. E se eu conheço a vontade dele, eu sei o que ele quer que eu faça. Porque há caminhos que ao homem parece ser bom, né? Foi até o proverbiano de ontem, eu estou lembrando aqui por causa disso. A gente faz plano, a gente tem as contas, tudo vai dar certo, chegar lá no final... Dá errado. Frustração. Por quê? Quando a gente vê a apresentação de Jesus no Apocalipse, e, cara, você vê a apresentação de Jesus no Apocalipse, como que João se refere a ele, dá um temor. Cara, um negócio... Um santo temor. Eu fico assim... Porque João andou com Jesus. Começo do ministério. Jesus estava até bem, né? De saúde ali, andando e tal. João viu Jesus definhar. Uhum. João viu Jesus dilacerado. João viu Jesus morrer na cruz. Estava lá no finalzinho. Estava lá. Ele estava lá. João viu Jesus atravessar a parede. Fora que ele já tinha visto a transfiguração. Ele estava lá, no monte com Pedro. Uhum. Ele viu Jesus andar sobre o mar e dizer para Pedro, pode vir. Ele viu Jesus ressurreto, e ele viu uma palavra que não usa mais, mas antigamente se usava muito. Ele viu Jesus ser assunto aos céus. Aí ele vai em Pátimos, o último dos moicanos, o último dos apóstolos vivos, tentava matar o seu João de tudo quanto é jeito. Ele é levado ao céu, e aí ele ouve uma voz chamada João. Aliás, falando João, ele cai como morto. De quem era essa voz? Dessa pessoa que ele viu todo esse processo. Eu já começo a assustar. Aí, quando vê a apresentação de Jesus,
lá, e aí tem a ver com isso que a gente está falando do plano, do final. A gente tem uma mania. A Bíblia está dizendo que Jesus é o alfa e o ômega. O começo de tudo e o final de tudo. Certo? Certo. Sabe por que acontece isso que você me perguntou? Porque a gente insiste em querer que Jesus seja o ômega dos projetos que a gente foi o alfa. Uhum. O fazer exclui, muitas Vou vezes... até me ajeitar aqui agora na cadeira. Exclui Jesus da parada. Entendi. Aí dá ruim. O que a gente tem que fazer? Jesus, por favor, resolve aqui para mim. Eu trabalhei na igreja tanto, meu casamento tá acabando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sabe por quê? Porque a gente esquece que ele é o alfa e o ômega. O grande desafio, Júnior, é a gente fazer de Jesus o alfa de tudo que a gente precisa fazer. Voltamos lá no que você falou. E não adianta também tentar botar ele no começo das coisas e tentar correr com nossos braços. Correr com nossa força. É isso, cara. Porque às vezes a pessoa começa bem, mas não termina bem. Às vezes não, a gente conhece muito exemplo disso, né, irmão? Eu conheço um monte. Às vezes começa bem, mas não termina bem. Eu inclusive, já fiz muito isso. Começa mal e tenta terminar bem. Eu, inclusive, já fiz muito isso. Começa certo, se enrola e o final, irmão, só Jesus. Não dá errado. Então, essa questão do fazer e do ser, ela precisa ser construída na base de quem nós somos em Cristo. Uhum. Não dá para eu fazer nada em nome do reino sem saber qual é a vontade do dono do reino, porque senão, no máximo que eu sou é um mercenário. Agora, se eu for encontrar o meu propósito em Cristo, eu quero encontrar o meu propósito em Cristo, estou procurando, não sei como é que eu faço e tal, eu posso encontrá-lo através da minha vocação? Vocação, ela é resultado disso, né? Aí eu quero achar um pormenor aqui agora. Legal. E aonde entra o talento nessa história? Por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui de coisas que eu já vi. Pessoas que são músicos talentosos, que são muito bons músicos, eles se convertem e entram para o reino. O reino de Deus nasce no coração dele. E a única coisa que ele não faz para a igreja é ser músico. Porque Deus vocacionou ele para coisas totalmente diferentes. Então aquilo que ele achava que era o grande talento da vida dele é o que ele menos usa. Uhum. Legal. Porque ele usa outras coisas porque Deus chamou ele para fazer outras coisas. Então agora eu quero trazer isso daí, essa tona, porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho um amigo meu que ele é um bom orador. Então eu deduzo que o dia que ele encontrar Jesus, ele vai ser um bom mestre na igreja, ou que ele vai ter boas palavras para dar para pessoas. E normalmente pode não ser. E a gente pode estar se frustrando naquilo que a gente está acreditando que Deus vai fazer. Porque a gente está preconcebendo uma coisa que está ainda só no coração de Deus. Então a gente não sabe se aquela dali vai ser o verdadeiro propósito de Deus na vida daquela pessoa. Então eu queria que você entrasse um pouco nisso daí, passando também pela questão do propósito, de vocação, definições. A gente já conversou um pouco disso aqui antes de começar, né? Vamos lá. Primeira coisa é que o talento mostra o quanto Deus é amoroso. Porque pessoas nascem com talento, cara. Uhum. Cristão ou não cristão. Eu sei lá se o Mbappé é crente ou não. Sei lá se o Cristiano Ronaldo é crente ou não. Mas que os caras são monstros jogando bola, eles têm esse talento. Eu sou cristão, se for jogar bola com você vai passar raiva. Sabe? Músicos. Gente, quantos músicos nós temos aí que a gente não sabe se é cristão ou não? E tem uns que até se declaram não cristãos. Tem uns que se declaram até ateus. Tem uns que se declaram contra Deus. Porque ateu é não acreditar, mas tem gente que quer militar contra. Mas tocam demais. Uhum. Né? Outro ponto que você tinha falado. Sim, nem sempre Deus usa esse talento. Mas, cara, eu vou te falar que nesse propósito que Deus faz, Ele usa as pessoas como elas são. E Ele que projetou-nos, né? Você falou, o cara é um músico, toca demais. O cara é um talento. Aí ele vai para a igreja,
e ele não é mais músico. A minha primeira pergunta é por que não? Uhum. Porque, não, porque ele toca blues e na igreja nossos louvores são em Guarânia. Entendi. Sabe? Às vezes é um bloqueio que aconteceu para que ele não executasse daquela forma aquilo que ele precisava fazer. Se não usasse o talento dele ali naquele... Por isso que a gente precisa do relacionamento. Exato, mas vamos supor que vamos ignorar os fatos extras, que a gente sabe que pode acontecer por questão de relacionamento e outras coisas. Vamos colocar que realmente foi um propósito de Deus não usar aquele talento dele e usá-lo de uma outra forma. Aí a gente vai com a gente vai cair naquele negócio, naquela história de Deus, soberania Deus de Deus. E entender também, e para isso que eu estou trazendo essa reflexão aqui, para a gente entender que nem sempre aquilo que a gente quer que Deus faça em nós é aquilo que ele vai fazer. Exatamente. Isso. Eu queria chegar nesse X aqui, porque às vezes eu reconheço em mim, porque a gente se reconhece nos nossos talentos. Uhum. Eu reconheço o talento, aquilo que eu sou bom. Sei lá, desde criança eu sou bom em matemática. Eu me reconheço, meu talento em matemática desde criança. Eu sou bom em resolver problemas, eu sou bom em criar soluções. Então você entende naquilo que você é bom. Tá, mas agora... Deus vai ter que usar isso daqui no reino porque eu sou bom nisso, eu vou ter que fazer isso aqui. Aí eu quero me meter em coisas que não é para eu se meter, eu quero entrar naquilo dali, eu quero fazer aquilo dali porque eu sei que eu sou bom naquilo. Então não é assim que Deus vai me usar. Não é. E é o que você falou, quando a gente diz Deus vai ter que, não, Deus não tem que nada. Deus não tem que nada. Não é assim que Deus vai usar as pessoas, não é assim que você vai alcançar o seu propósito. Pode ser até que Deus olhe para você e fale assim, não, como você está muito tirado nesse lance aqui, pode ser. Você está achando que seu talento... que eu acho que é suficiente, né? Você tá achando que seu talento é suficiente, então eu vou te colocar numa parada que você não tem nada a ver. É isso aí. E vou te ensinar do zero aqui um negócio novo para você ver que eu não preciso de usar o seu talento. Você até é bom, mas eu não preciso de usar ele. Se eu quiser, eu posso fazer outra coisa. Aí é isso. É o que você está dizendo. Deus, ele ele não tem que nada. Sabe por quê? Porque a gente gosta da parte do Deus Salvador, mas a gente esquece que ele é Senhor. Exatamente. E o Novo Testamento usa muito uma palavra que na nossa tradução não tem, que é a palavra escravo. Então, nós nos libertamos das obras ou do senhorio de Satanás e estamos sob o senhorio de Jesus. Né? Quando a gente fala vai ter que, começa a apertar, irmão, né? Calma lá. Colocar como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa. Agora, a vocação, ela é muito ampla. O propósito de Deus para a salvação, ele usa um monte de frente que a gente às vezes não entende, cara. Exato. Eu conheço missionários de base que você nunca ouviu falar e nem vai ouvir, mas que trabalham, por exemplo, na contabilidade. Uhum. E por causa da sabedoria, da habilidade, do conhecimento... Com números que ele tem, ele faz a coisa andar. Entendeu? Entendi. Então, na experiência que eu tenho, eu de fato conheço pessoas como você citou. Que hoje Deus usa poderosamente numa área que meio que não tinha nada a ver com ela. Uhum. Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço, Deus usa aquilo que Deus já deu a ela, naturalmente. Quando nasceu ali, Deus dá isso e aquilo se desdobra no reino. O problema é quando a gente fala assim, não, no reino você só pode ser isso, isso ou isso. Quando a gente mesmo se autolimita também, né? Não, e às vezes enquanto a pessoa, você vir no reino é aqui, aqui, aqui. Às vezes tem até uma escala hierárquica, né? Você começa aqui, aí você vem pra cá e... Não, peraí, calma lá. Você tem que subir essa escada. Se você não subir essa escada é porque você não é bom o suficiente. Calma lá, eu amo abraçar pessoas. Eu não quero estar no púlpito pregando. Uhum. Eu quero pregar com o meu abraço. Eu quero ficar lá na recepção. Quando o irmãozinho chega, eu digo, e aí, boa noite, bom dia, paz do Senhor, me dá um abraço, tá tudo bem? Eu sou da relação aqui, ó. Eu gosto disso, eu gosto de estar aqui e tal. Tem outros que não, tem outros que são mais... Entendeu? Uhum. Tem gente que é muito bom de aconselhamento. O cara gosta. Sempre gostou de ouvir pessoas. Aí vem o Espírito Santo, vocaciona. Aí, o que ele faz com esse talento que nós temos naturalmente? Ele usando isso. Ele respalda com o Espírito. Ele triplica, ele potencializa, porque a gente passa a fazer não na força do nosso talento, mas na força do poder do Espírito Santo.
Exato. Aí, irmão, isso vira uma bomba atômica, né? Isso vira uma bomba atômica. Então, eu penso que tem muito isso, sabe, Júnior? Essa coisa do... Vamos deixar com que os irmãos façam aquilo que Deus colocou no coração. Ah, mas e se não for Deus? Gente, a gente erra. Vamos ensinar ele a reconhecer essa voz? O meu mentor vocacional uma vez falou um negócio assim comigo. Olha só, vê se isso é normal de se ouvir. Fausto, precisa falar com você. Entrei na sala e falou aqui, irmão, deixa eu te falar uma parada. Erra. Você está com muito medo de errar e não está fazendo nada. Se você não errar, como eu vou te ensinar? Com tanto medo de errar, você trava tanto que você não faz. Cara, se você errar, eu tô aqui para isso. É por isso que eu te mentorio. Foi por isso que Deus me colocou do seu lado, junto contigo, para te orientar. Então faça. Ele não está falando para pecar. Veja. Não estou falando de pecado. Nós estamos falando aqui nós estamos falando de propósito, chamado, aquela coisa. Errou, puxa vida, tomei uma decisão. Fui dar um conselho para alguém, não estava preparado para ouvir o que ela tinha para me dizer. É isso. E se a gente não passar por esse processo, cara? E assim, Júnior, eu tenho descoberto isso com a idade, cara. Eu tenho descoberto isso com a idade. O tempo tem me ensinado. Rapaz, se eu pudesse encontrar pessoas que eu dei conselho há 10 anos atrás, talvez daria conselhos diferentes. Eu ia pedir perdão. Porque eu amadureci na idade, eu amadureci ministerialmente. E amadureceu com esse relacionamento até com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus vai nos lapidando também. A gente não é uma... E é crescente, né? A gente não é uma pedra pronta do nada. Né? Tipo assim, eu conheci Jesus hoje, já tô pronto. É isso. Já achei meu lugar. Não, ele vai lapidando a gente no decorrer da nossa jornada. E é por isso que quando a gente vai ficando, entre aspas, mais velho, não é questão só de ser mais velho, é questão do quanto você deixou que Deus te lapidasse. Porque você pode envelhecer na idade e não envelhecer no propósito, né? Tipo assim... Você não amadureceu na sua fé cristã, mas você envelheceu na idade. Porque você não deixou que o Espírito Santo de Deus te lapidasse. Está mais ligado ao tanto que você é lapidado do que ao tanto que você ganha de... Porque, na verdade, uma coisa está ligada à outra, né? Está ligada à outra, mas a gente tem que desconectar um pouco uma da outra. Sim. Eu posso ficar velho e não me entregar realmente ao Senhor e não deixar que Ele me transforme. Assim como eu posso ser muito novo e durante um ano da minha vida Deus me lapidar muito. Porque eu dei abertura para que isso acontecesse. Isso também é a causa daquilo que eu vou falar aqui agora. Não está no nosso hall de perguntas, mas eu vou falar aqui agora. Que é quando o nosso propósito se revela muito jovem. E o propósito de alguns se revelam com muito tempo. Sim. Então, na verdade, quando se revela com muito tempo, a gente pode deduzir um pouco, né? Vamos inferir isso. Não vamos dizer que é uma realidade, mas vamos inferir que talvez Deus pudesse manifestar um pouco mais rápido se eu fosse mais ensinável. Pode ser, parte do processo da... Mas a beleza que você falou. É a questão do processo, é você respeitar o processo, né? Que as pessoas falam muito disso, você respeitar o seu processo em Cristo e viver ele com integridade, viver ele a fundo, para que você aprenda o mais rápido possível e passe pela nova aprovação o mais rápido possível também. Isso. Eu acho que a beleza do que você falou, resume muito bem. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa ser lapidado. A gente precisa entender isso, cara, que a gente é uma pedra bruta. A gente não é essa Coca-Cola toda. E a lapidação vai nos encaixar no processo de Deus também, né? Naquilo que Deus quer fazer. Porque a lapidação, como o Pedro fala, que a gente Deus. É uma pedra viva, né? Para poder ser colocada lá, ser encaixada. Então, como pedra viva, a gente tem que ser lapidado para que nós conseguimos encaixar em algum lugar, né? Sim, ele não vai pegar a gente bruto do jeito que a gente tá, vai moldar as outras pedras para encaixar em nós. Você vê isso na casa do oleiro. Quem molda o barro é o oleiro, não é o barro. Não é o vaso que se auto-faz, é o oleiro. É esse processo de lapidação. Eu acho libertador. Cara, de verdade, eu acho libertador. E eu achei... Para mim foi libertador entender uma coisa. Eu estou em processo. Eu não sou essa Coca-Cola toda. Eu não sou esse Superman. Não sou, cara. Ah, se não fora o Senhor que estivesse ao meu lado. Verdade. Eu não quero errar, mas eu erro.
A gente nunca busca errar. E esse processo de maturidade que você está falando, deixa eu até confirmar para não dar referência antiga aqui. Errada, antiga, ó. Deixa eu ver se eu acho. Eu não estou lembrando de cabeça. É que o apóstolo Paulo, ele fala sobre quando eu era criança. Eu agia como criança, falava como menino. Eu não... E logo depois que... mas eu não tô lembrando. Eu deixei as coisas de menino. Dá um help aí, Dedé. Dá um help aí, Dedé. Dá um Google aí, Dedé, pra dar um sei. help pra nós. Nossa, o pastor não sabe de cabeça, sei não. Não, mas a gente também não sabe, não. Não sei, não. A gente sabe que está, às vezes sabe até a referência do capítulo, quem escreveu, sabe o livro que está, mas a gente talvez não lembra. 1 Coríntios 13, 11. Eu estava em 15, viu? Eu estava em Coríntios 15. 13, 11. Olha só, disso que você está falando, da maturidade. O apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, como cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso aqui ele está falando da idade? Mas está falando da espiritualidade também. O mais interessante de olhar esse texto de Paulo, e eu já me debrucei sobre ele, já conversei algumas coisas com o Senhor a respeito dele, era que quando ele era menino, ele não parava com as coisas todas, ele continuava. Ele falava como menino, ele fazia como menino. É isso. Porque, na verdade, você ainda é novo na sua fé, você tá sendo lapidado ainda, mas você vai falar como menino e fazer como menino. Exatamente. Mas não deixe de falar e não deixe de fazer. Exatamente. Porque é extremamente importante que você fala e faça para que você seja, talvez, repreendido pela sua liderança, corrigido, moldado, lapidado por Cristo também, o Espírito Santo de Deus trabalhando no seu coração, para que você alcance a posição de jovem e chegue a ser homem, e aquela coisa toda dentro do evangelho. Estamos falando agora não de tempo normal, mas de tempo cristão. Cristão, exato, exato. E eu acho que esse crescimento, Júnior, eu penso o seguinte, que essa lapidação, ela é maturidade. E eu, pessoalmente, acho o seguinte, às vezes a gente fala muito de maturidade, não, ele é maduro porque ele não peca. Não, gente, não tem como não pecar. Se você diz para mim que você não peca, a Bíblia não serve para você. Porque João diz que a gente peca. Só que a maturidade é quanto mais eu resisto ao pecado. Porque o pecado está todo dia na minha porta. Agora, quando eu amadureço, ou seja, quando eu me exponho à lapidação, mais resistente ao pecado eu fico. Por quê? Porque eu amadureço. E é isso que Paulo está dizendo. Quando eu era menino, eu falava com menino. Qual que é o discurso de uma criança? Eu tenho uma filha de 5 anos, irmão. Não dá para ir no supermercado com ela, não. Me dá, eu quero. Criança é assim. As nossas orações mostram a nossa maturidade espiritual. Se eu dobro meu joelho, eu fico, me dá. Se o senhor não fizer, o senhor vai ver, eu quero. Agora, quando eu amadureço espiritualmente, o que eu digo? Que eu diminua e que o senhor cresça. A gente nem tá mais preocupado em pedir alguma coisa, a gente já sabe que... E não, tá errado pedir? Não, pedir dá-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Tá tudo certo. O negócio é que o menino só sabe pedir. O negócio é que você chega num nível que você fala assim, cara, o que Deus já me deu já tá tanto. Contentamento. Deus já me deu tanto. Só dele me dar um pouco da presença dele já é mais do que o suficiente. Então, peraí, deixa eu me banquetear da presença dele aqui. Isso. Que pra mim isso é mais importante do que pedir qualquer coisa. Tá vendo como é que o discurso aí você muda? entra num outro nível, num outro lugar, né? Em Deus, na presença de Deus. E assim, eu vejo muita gente falando sobre essa questão que a gente está debatendo aqui de propósito, de chamado, de ser vocacionado e de fazer e tal. E uma das coisas que eu mais percebo é que as pessoas conseguem se perder no caminho. É que às vezes a gente se perde nesse caminho. E uma das maiores armas do inimigo para fazer a gente se perder no caminho, eu acho que é a religiosidade. Que é quando você acha que está fazendo, mas na verdade você já perdeu o motivo principal daquilo que você faz. E eu queria que você desse uma fala, abrisse um pouco os olhos daqueles que estão nos ouvindo agora. Abrisse os olhos dos que estão nos ouvindo, é engraçado, né? Mas vocês entenderam aí. Abrisse um pouco a nossa mente, o nosso entendimento agora para essa questão de não se deixar ser envolvido por isso. E o que você faz na sua vida cotidiana para não se deixar ser envolvido pela religiosidade ou por você achar que tanto faz, ok, beleza, eu posso fazer assim. Ou se acostumar, porque, por exemplo, às vezes você tem um grande talento para fazer alguma coisa.
e você tem muita confiança no seu talento. Vamos dizer aqui, por exemplo, eu para palestrar. Eu conseguiria palestrar durante 1 hora. Ah, então beleza, eu tenho talento para falar em público desde a minha juventude. Então eu posso falar em público que, tipo assim, eu não vou me preocupar em me preparar espiritualmente para isso, porque é uma coisa que eu já consigo fazer. Eu não vou me preparar espiritualmente para isso, porque é uma coisa que isso aqui eu dou conta, pode me dar o tema aí que eu vou desenrolar na hora. Às vezes a gente tem essa confiança porque a gente está carregando alguma coisa dentro de nós que é nossa. Que às vezes é até um talento que Deus colocou em nós, e nós acreditamos tanto que aquilo dali é o nosso potencial total, que a gente esquece de que a primazia está no reino de Deus e no propósito dele ser alcançado. E para que isso seja alcançado, eu tenho que abrir mão daquilo que eu acho que eu sou e daquilo que eu acho que eu consigo fazer sozinho. E entender que mesmo que eu tenha capacidade de fazer, eu encontro nele a oportunidade de fazer da forma perfeita. Uhum. Sabe? Vamos lá. Completa aí pra gente eu acho aí. que são 2 perguntas, né? A primeira parte, a palavra religiosidade em si, ela não é uma conotação ruim. Se você vai lá no dicionário, você vê que religiosidade é aquele que pratica as questões sacras e tá tudo certo. Só que a gente, obviamente, experimentou essa expressão. A religiosidade é colocar dentro desse contexto hoje, né, que a palavra foi tomando, a religiosidade é meio que a gente colocar uma roupa bonita em cima de um monte de podridão sem se incomodar com essa podridão. Então, você vai para o legalismo, você cria... Não, se você não jejua igual eu jejuo 720 horas no ano, você não é crente. A gente começa a colocar objetivos métricos. Por exemplo, eu preciso de ter tanto disso. Eu preciso de 2 horas de oração diária para que eu alcance não sei o que lá. Por que eu preciso de 2 horas de oração diária, que é a resposta? Porque eu preciso me relacionar com Jesus. Não, mas quando você coloca o objetivo meio maluco, tem galera que fala... É isso que eu tô dizendo. Eu tenho que ler 3 capítulos por dia. Aí, às vezes, ele mesmo sem ter... Tem que ser Jesus, cara. Aí, às vezes, o cara fala assim, não, eu tenho que ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Mas ele fala isso 3 capítulos por dia como se fosse uma meta dele. É a meta dele. É como se fosse a meta de um livro comum. É como se fosse a meta de um livro comum. Aí ele senta para ler sem querer se absorver de nada daquilo. Sem querer que aquilo faça nada dele. Deixa eu ler aqui meus 3 capítulos. Deixa eu ler aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui Judas, que o capítulo é pequeno. Vou ler aqui, ó. 1, 2, 3 de 1 João. Deixa eu ver quantos versículos tem. Muito. Deixa eu ler outro livro aqui, que eu já menor. Não vou ler Salmo. Não vou ler Salmo 119, não. Deixa eu pegar o Salmo menorzinho. É ali. Isso. Quando vira isso... Perdeu a essência. Fica sem sentido. Perdeu a essência. Agora, por que eu quero ler 3 capítulos por dia? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, tenho que fazer... A vida precisa correr, a gente está aqui. Mas eu quero ler 3 capítulos porque eu preciso de me alimentar, eu preciso me encontrar com ele. E às vezes você começa a ler, aí você está aqui... No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você quer continuar e você fala. No princípio. Não, aí você vai estar. Você está entrando na questão aí que eu ia falar aqui agora. Que eu falo assim, Senhor, eu vou lendo aqui até eu apanhar. Cara, eu vou lendo aqui até eu apanhar. Quando eu apanhar, eu paro. Precisa ser um encontro. Quando eu apanhar, quando eu cheguei aqui, é aqui, velho. É aqui que tá, como diz um colega meu, um primo meu, é aqui que tá o acocho, é aqui que eu vou ser acochado. Assim, aqui, então é aqui que eu paro, é aqui que eu vou ter que ficar, é aqui, eu vou continuar aqui. Essa é a revelação de Deus para nós. Essa é a revelação de Deus para nós. Então, aqui a religiosidade perde espaço. Por quê? Porque aqui a gente não consegue viver com a podridão que a gente carrega. Exato. Tá? Porque é limpeza, vai limpando. Não tem outra palavra, vai limpando. É isso. E aí, a segunda questão que você tinha falado sobre o uso daquilo que Deus nos confiou, sobre a autoconfiança, sobre... Eu sempre digo o seguinte, olha só. Não, eu palestro 1 hora e eu não preciso buscar e tal. Cara, eu já ouvi de gente muito séria
E eu já passei por isso também e isso virou um testemunho para mim. Não sei se já aconteceu com você. Mas eu vou pregar em tal lugar, orei, jejuei, a palavra foi massa, foi uma bênção. O que eu estou pensando? Porque eu orei, jejuei. Aí fui pregar num outro lugar e não fiz nada disso. Fui lá e preguei. E aconteceu coisas maravilhosas também. Aí você começa a ficar perdido. Você fala assim, e aí? Mas aí eu olho para dentro de mim. Eu olho para dentro de mim e percebo uma coisa. Se o meu relacionamento com Deus não for cotidiano, sabe? Cara, a gente é crente. Aí a gente entra naquela questão, né? Você não tem que se relacionar com Deus porque você está executando um propósito. Porque você está fazendo alguma coisa. Tem que se relacionar com Deus por quem você é. É o ser, aquilo que a gente tinha debatido lá no comecinho, né? É o ser e depois o efetuar, né? Você tem que ser alguma coisa em Deus. E aquilo dali é a sua essência. Você não ora porque você vai pregar. Você ora porque você tem que orar, meu filho. É parte da sua essência. Porque eu sou desesperado em me encontrar com Ele. Você tem que estar na presença dele. Você tem que fazer aquilo dali. Aquilo dali é parte da sua essência. Se você não faz isso, você fica... Pô, o que eu fiz no meu dia hoje? Eu não consegui me encontrar com o meu amado. Cara, eu acho isso tão simples. O problema é que de tão simples a gente não consegue acreditar. Eu lembro de uma canção antiga, eu acho que é do Tales, que ele dizia, é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. O Evangelho de Jesus, esses dias eu conversei com um amigo, trabalha comigo, e a gente trocando uma ideia, muito querido esse amigo, e a gente estava trocando uma ideia, e eu falei, cara, a questão do Evangelho é que ela é tão simples, tão simples, tão simples, que de tão simples a gente quer filosofar demais. O Evangelho é um negócio assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Pronto. O que precisa fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Não, mas então eu preciso ir para a igreja? O apóstolo, eu não vou falar o apóstolo, não, o autor de Hebreus diz assim, você precisa congregar. Então por que eu vou para a igreja? Porque é tão bom encontrar contigo, cara, na igreja que ama Jesus. É porque também, às vezes, alguma coisa que eu estou precisando aprender é aquilo que você já sabe. É isso. E uma coisa que eu já aprendi na minha experiência de vida é alguma coisa que você está precisando saber. E a gente vai trocando, né, cara? A gente vai trocando essas experiências, trocando essas coisas. Não é por isso que as igrejas antigas, hoje em dia não se vê tanto isso. Mas as igrejas antigas tinham muito aquela coisa de dar palavra para dar um testemunho. Dá o seu testemunho. Quem tem algum testemunho para contar aqui? Rolava muito isso. Quem tem aquele testemunho para contar aqui? A pessoa ia lá na frente, contava o testemunho dela, e a igreja era edificada por aquilo que aquela pessoa estava... Porque o testemunho edifica, né? Estava edificando a igreja, estava ensinando. Às vezes alguém que estava passando por uma situação semelhante se identificava naquilo, como uma porta... Pô, se Deus abençoou aquele irmão e ele conseguiu sair, eu vou descobrir como é que ele fez, porque pode ter uma chave aí para que eu saia também da situação em que eu estou, né? E assim, cara, Deus está no controle. O principal disso tudo é que a gente sabe o final. Uhum. Sabe? Não é resposta também. Por que Deus disse não para algumas das orações que eu fiz? Eu queria tanto, cara. Perdi amigos que eu orei tanto para que Deus... Sabe? Por quê? Não também é resposta. Exato. Qual que é o meu consolo? Qual que é a minha esperança? É que o final está contado aqui. Haverá um dia que todos nós estaremos diante dele. E eu quero estar na turma que ouve, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que preparei. Verdade. É isso. É por isso. Por isso. Então, assim, para a gente poder começar a cair para o nosso encerramento... Vai o efeito aí. Cair para o nosso encerramento aqui. Se a pessoa ela percebeu hoje que ela estava na rota errada, ou que ela estava executando o propósito dela de forma errada, ou que ela estava perdida nesse negócio aí, achando que tinha que procurar o propósito em um monte de lugar, quando, na verdade, o propósito de Deus se manifesta nela quando ela é alguma coisa diante dele, quando ela se deixa ser lapidada. Aí, às vezes, a pessoa está perdida aí, em muitas coisas aí, e ela quer corrigir essa rota.
o que o pastor Fausto Madeira aconselha para essa pessoa hoje? Assim, você vai corrigir sua rota nesse sentido aqui, ó. Ouça o Espírito. Para de dar cabeçada, cara. Uhum. Para de querer ficar fazendo. Calma. Calma. Elias foi para a montanha. Deus falou, dá um pulinho aqui rapidinho, deixa eu te mostrar um negócio. Terremoto. Blá, 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 e furacão, e avalanche. Daqui a pouco, uma brisa suave, Deus estava ali. O muito fazer entorpece os nossos olhos, entorpece os nossos ouvidos, entorpece o nosso coração. Porque a gente não tem tempo. Cara, você está quanto tempo de casado? 10 anos. 10 anos. Novembro agora, 10 anos de casado. Eu tô fazendo 14 ano que vem. Novembro agora, tipo, daqui a uns dias, né? Porque a gente já tá em novembro. Agora, dia 26, aí a gente tá comemorando 10 anos. Irmão, se você não tiver tempo para trocar ela tá ideia... ali, se eu tivesse errado a data agora, né? Ainda bem que eu acertei, certa, né? a data, dia tá. 26 a gente tá completando aí os 10 Cara, anos. 10 anos de casado, cara. Glória a Deus pela vida de vocês. É raro hoje em dia, né? Se você não investir tempo para conversar e ouvir sua esposa, qual a chance disso dar certo? Tem jeito? Não. Não é assim com Jesus. Mas Deus não fala comigo. Fala, irmão, abre a Bíblia. É porque a gente sempre acha que Deus vai falar mandando um anjo de fogo. É. Cara, abre a Bíblia. Descer uns rolos, né? Ele pode enviar, e ele envia os profetas. Exato. Pode acontecer, mas ele pode também te falar com você dentro da sua casa. Ele não pode, não. Ele fala. É. Tá aqui, essa é a palavra de Deus. Uhum. Ele nos deixou a palavra. E ele usa os profetas para dizer, você não já leu lá que está escrito isso? Olha, Deus, eu vou fazer isso com você. Cuidado. Olha o que você está querendo fazer. Deus usa os profetas. São homens e mulheres de Deus. Eu tenho inúmeros testemunhos para dizer de palavras proféticas que foram liberadas na minha vida e que aconteceram exatamente como foi dito. Só que, irmão, Deus falou comigo muito mais eu lendo a Bíblia do que com os profetas. Porque eu não tenho um profeta que anda comigo o dia inteiro. É. Tem uns que tem a mania de ligar para profeta aí, né? Sabe, mas eu pego aqui, ó. Eu tô lendo aqui, ó. Uau! Olha o que Deus está falando aqui comigo. E olha, no meio da tribulação, manifestar abundância de alegria e profunda pobreza, dele superabundou em grande riqueza a sua generosidade. Deus está dizendo aqui para mim, para de dizer que você não tem nada e seja generoso com aquilo que eu te dei. Seja fiel no pouco, porque eu vou te colocar no muito. A Bíblia está dizendo um monte de coisa. A gente não ouvir a voz de Deus seria a principal causa da gente sair fora do nosso propósito, do nosso chamado, desalinhar a rota. Porque a gente fica fazendo. Por que eu quero fazer? Não, porque fulano tá fazendo, então eu tenho que fazer. E será que o que tá me movendo não é o ego? Rola até um ego, uma inveja, um sentimento Aquela até que inveja gospel. E rola até as outras coisas aí que não tem nada a ver com o evangelho. Pensar nisso, cara. Agora, se você me perguntar assim, pastor Fausto, tem alguns sinais que podem indicar qual é o chamado específico pelo qual Deus está me chamando? Aí é uma pergunta diferente. E sim, com essa experiência vocacional de ministério, tudo que eu estudei e vivi, aí eu tenho alguns sinais de apontamento de propósito. Isso. Então você fala esses sinais de apontamento de propósito, mas também fala para mim os sinais que a pessoa pode ter se ela estiver desviando da rota. Entendi. Você vai dar os 2 pontos agora. Vamos lá. Quanto a isso, o sinal de que você está andando fora da rota pode ser o contrário do que eu vou dizer sobre os sinais de que Deus está te chamando. Mas uma coisa eu te digo, se está cansando demais, você precisa orar. Porque você tem que saber se o cansaço é porque você está fora do propósito ou porque você está fazendo do jeito errado. Uhum. Se não há alegria do Espírito em você, você precisa ouvir a voz de Deus. Porque às vezes é só um cansaço mesmo normal, mas às vezes você está fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Sabe quando você insiste em fazer uma coisa que não é para você fazer? Isso é um ponto. E eu acho que isso, para mim, resume tudo. Agora, quando eu digo sinais, que fique claro,
eu não vou dizer 5 coisas aqui que são específicas, assim, de dizer, se não for assim, eu não tô dando uma receita de bolo, por favor, isso precisa ficar muito claro. Não é jogar um pote de açúcar, um bocado não de farinha, 5 misturar. passos, não, em nome de Jesus, eu tenho pavor disso, porque assim... Generaliza algo que não é geral. Cara, como é que eu vou encaixotar Deus? Não dá. Pode ser que com você aconteça totalmente diferente, mas eu vou te dar uma coisa que eu vejo, que eu observo. Porque a minha vocação começou... Cara, não rolou nada de uau! Não, eu estava orando. Eu queria que tivesse sido assim. Alguém me ligou, passou... Estava orando, veio um anjo, bateu no meu ombro, levanta aí, meu filho. Cara, e a gente vê isso na Bíblia acontecendo. Gideão estava fazendo o quê? Trabalhando. Um anjo do Senhor veio... até ele para falar com ele. Cara, eu queria muito que fosse assim comigo. Mas comigo não foi. O pastor Mário falou assim, olha, Deus, com muito temor e tremor, preciso te falar uma coisa. Deus me deu algo espiritual que eu reconheço vocação na vida de pessoas. E eu vi vocação na sua vida. E eu sou missionário, né? Beleza, é isso aí. Vamos embora. Acabou. Eu conheço pessoas, eu não vou falar o nome, é uma mulher de Deus, eu não vou falar o nome porque eu posso confundir, mas ela disse assim, eu vi que na Bíblia estava escrito ide e eu fui. Ué. Agora, com Gideão apareceu um anjo. Paulo ficou cego, porque o próprio Senhor se revelou a ele. Como é que faz? Tá? Então, por favor, isso aqui são sinais. Que evidências você tem... Sabe quando você deixa você e sua esposa em casa? Você tem o... Como é que é o nome do cachorrão lá que tava tomando sol com você? Morfeu. Morfeu tava lá. Vocês deixaram... Vão comemorar 10 anos de casado. Tem que dar um rolê maneiro. Não dá pra levar ela no cachorro-quente da esquina. Vai num restaurante legal. Aí, ó. Né? Vai num restaurante... Aproveita aí, né, pra... Poder falar com o irmão, né? Você tem que levar ela num restaurante bacana. Não, mas vou gastar dinheiro. Tem que gastar mesmo, irmão. Porque ela é uma com você. Vocês são um só. É lindo isso. A beleza que Deus os tornou um só. Então, é o melhor para você e para ela. Aí vocês vão lá e ela... Mulher é muito mais inteligente que a gente. Isso não dá para discutir. Ela deixa uma sobremesa espetacular, que vocês amam. O Morfeu ficou em casa, né? E vocês foram comer. Chegou em casa, a sobremesa estava toda devorada. Quem foi que comeu? Ele vai fazer uma cara de que não foi ele. Sacou? Com certeza vai fazer aquela cara de que não foi ele, vai ficar no cantinho lá eu tenho uma filha, saiu eu e minha esposa. Cheguei em casa, tinha um chocolatinho lá dentro da geladeira. Quando voltou foi o quê? O House, meu cachorro? Agora, sinais são pontos que vão convergindo. Mesmo que minha filha estivesse com a boca limpa, mesmo que o Morfeu estivesse no cantinho assim, cara, a possibilidade de ter sido ele é muito grande. Agora, se eu pego a minha filha com a boca suja de chocolate, ou você pega o Morfeu comendo lá a sobremesa, é evidente que foi. Então, por favor, isso não é um livro. Em nome de Jesus, 5 passos. Mas tem sinais que eu já vi. Isso aconteceu comigo e a gente conversou muito sobre isso. A primeira coisa sobre o que Deus te chamou para ser e fazer é senso de propósito, independente da grandeza da atividade. Não tem a ver com palanque, tem a ver com convicção. Sabe aquele irmão do estacionamento que está chovendo e ele está lá para receber os irmãos? Minha igreja tem lá a turma do estacionamento. Eles ficam lá tomando chuva e entregando guarda-chuva para a gente. Entrar e não se molhar quando sai do carro. Senso de propósito. Esse cara olha e diz assim, esse guarda-chuva, a certeza de que o carro vai estar bem guardado, vai abrir o coração dele para o mais importante, para encontrar Jesus. Ele está fazendo a pequena atividade dele. Pequena para mim. Não, ele está fazendo assim, uma pequena atitude, um gesto, um pequeno gesto que ele está tomando ali para poder executar aquilo que é o propósito da vida dele. Só que ele terminou o culto. Cheio. Que legal. Organizamos o estacionamento.
Teve engarrafamento, que é muita gente, mas ó, os carros saíram, não teve nenhum furto, não teve arranhão, choveu, a gente estava com guarda-chuva. Glória a Deus. Senso de propósito, irmão. Não tem a ver com palco. Tem a ver com a convicção de que aquilo que você fez, independente de aplauso ou não, você sabe que o reino recebeu contribuição. Isso é uma coisa. Entendi. Então, o que você faz que, independente de aplausos, você conclui e diz assim: uau, o reino de Deus avançou mais um pouquinho. Isso é um sinal. O segundo sinal é aquilo que você faz naturalmente. Volta lá naquele talento que nós estávamos conversando. Tem gente que faz as coisas muito naturalmente. Você é um cara que, se você chega num lugar, as pessoas estão conversando sobre Deus, você viu um violão, daqui a pouco o violão está na sua mão. E daqui a pouco vocês estão louvando a Deus. E daqui a pouco o nome de Jesus está sendo glorificado. Por quê? Para você é natural pegar o violão e tocar. Não precisou de eu falar: pô, Júnior, pega lá o violão, tu não está vendo que tem que tocar agora? Não. É natural. Sabe, diácono? O cara pega a cordinha, coloca na ponta do último banco, coloca lá no primeiro banco e tem que ficar bem alinhadinho. Porque um espaço organizado é um espaço propício para a pessoa se sentir confortável, porque ela veio para ouvir a palavra de Deus, ela veio para congregar, ela veio para adorar. Você não precisa, o cara chega e arruma. Esse cara tem o chamado à diaconia. A gente quer fazer que ele vire o quê? Não, ele tem que pregar porque... Não! O cara sente Jesus quando a pessoa ele chega... Ele está pleno fazendo aquilo dali. O reino avança, ele fica com o controle do ar-condicionado na mão. Ou a irmãzinha ali tá com frio, peraí. Ou outra com calor. Por quê? Porque ele serve. E quando termina o culto, ele olha e vê a igreja organizada e fala assim: deu certo. Faz naturalmente. Outra coisa, isso é muito interessante. Quando um problema do mundo te tira o sono. Crente precisa se preocupar com as mazelas do mundo. Mas tem coisa que tira você. Tem gente que, por exemplo, vê uma criança na rua, não dorme até arrumar um jeito dessa criança ir para um abrigo. Eu trabalhei com perseguição religiosa. Eu vi a criança na rua, fico triste. Oro. Se puder abençoar, abençoo. Mas, cara, quando eu estava trampando com... Entenda isso, por favor. Quando eu estava trampando com perseguição religiosa, irmão, qualquer coisa que vinha nesse sentido, eu ficava desesperado. No ensino da palavra hoje em dia, que é onde tem sido um desdobramento do meu chamado, é o temor e tremor de fazer com que as pessoas que ouçam a palavra saiam da igreja e consigam aplicar. Entrou, pegou o ônibus, entrou no carro, subiu na moto, foi andando para casa, aquilo precisa ser prático para ela. Então, o que me tira o sono? O que te tira o sono, cara? Um louvor mal feito te tira o sono? É um sinal que Deus está te chamando para isso. Tá? Outra coisa, você faria mesmo que tivesse que colocar dinheiro seu. Mesmo que você tivesse que pagar para fazer. Por isso que eu digo que todo baterista é vocacionado, irmão. Porque as baterias das igrejas, assim, são poucas as igrejas que têm equipamento bom. Exato. De bateria, então, o cara tem que comprar a caixa do timbre que agrada a ele. Tem que ser, você vê aquele monte de caixa, o cara gasta uma grana, fala assim: pô, vou começar a namorar agora não, que eu tenho que comprar uma caixa para bateria, uma caixa de bateria, né? Um tarol é caro. E prato. Cara, o jogo de prato é um absurdo. E o cara não compra o carro dele. Se ele for comedor de baqueta, então, todo culto... Todo culto tem os irmãos que gostam, né? E todo o cara culto vai uma baqueta. Paga para fazer aquilo. O cara paga. O que eu faço que mesmo que tivesse que pagar para fazer ou perdesse dinheiro, eu faria? Isso é um sinal interessante. E por fim, cara, quando eu estou cumprindo a minha vocação, as pessoas glorificam a Deus por aquilo que eu fiz. Veja, glorificam a Deus.
quando eu concluo alguma coisa, seja pregando, seja dando um abraço no irmão que chega na igreja, seja servindo a água, seja limpando o banheiro, seja dando aula para as crianças. Quando eu concluo, as pessoas olham e dizem assim, glória a Deus pela sua vida, porque isso me abençoa. Então, esses são, acho que, 5 sinais interessantes, né? Senso de propósito, faz naturalmente, paga para fazer, quando um problema do mundo te tira o sono e, sobretudo, quando as pessoas glorificam a Deus, quando você faz aquilo que você está na sua vocação. São bons sinais. Não estou dizendo que é fórmula de bolo. Sim. Tá? Eu disse, Gideão, um anjo foi lá. O meu foi o Mário, que me chamou. Mas isso aqui, para mim, faz muito sentido. A gente podia encerrar dizendo também que todos nós temos um propósito em Cristo. Todos nós temos um propósito em Cristo. Sim. O que a gente não deve nunca fazer é menosprezar aquilo que Deus colocou em nós como uma ferramenta dele, né? Porque às vezes nós mesmos nos autolimitamos, achamos que aquilo dali não faz diferença, né? A grama do vizinho é mais verde. Não faz diferença. A gente se coloca numa posição de que aquilo dali não é tão importante, mas o reino de Deus funciona como uma engrenagem. Exato. E às vezes uma pequena engrenagemzinha move um relógio. E o propósito... sem aquela engrenagemzinha ali, o relógio atrasa, as coisas atrapalham, desandam, porque aquela engrenagem não está funcionando no lugar certo. E você sabe que a vocação é lapidada. Exato. Você sabe que o propósito de Deus em nós, ele é desenvolvido. Uhum. Por isso que, quando eu terminava as palestras sobre chamado, sobre missões, as pessoas diziam, pastor, que benção, falou comigo, glória a Deus, Deus te usou, amém, irmã, aleluia, glória a Deus. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu tenho um propósito, Deus me deu um chamado. Eu falei, é mesmo, qual que é? Não, Deus me chamou para a África. Eu dizia, a África é grande. É muito grande. Deus te chamou para a África inteira. Ou você vai viver 900 anos, ou... Você vai ficar um dia em cada lugar. Que é muito grande. E fora que você tem que aprender um monte de língua, né? E eu perguntava, legal, mas o que na África? Não sei, eu vou chegar lá, Deus vai... Eu falei, claro que Deus pode fazer isso, mas eu acho que você precisava estudar o inglês, no mínimo, precisava estudar um pouco da cultura do povo que você vai... Precisa ampliar um pouco mais esse propósito, esse conhecimento. E aí eu perguntava assim, que sensacional, e o que você está fazendo aqui na igreja? Não, pastor, mas Deus me chamou para a África. E às vezes o serviço local ele é muito importante. E é uma ferramenta para aguçar o seu propósito. Eu estou falando de mim agora, que fique claro. A gente não consegue nunca você vai conseguir servir na África se você não consegue servir seu irmão do lado. Cara, assim, falando de mim. Não estou dizendo que está na Bíblia, não estou dizendo que os irmãos têm que concordar. Eu, Fausto, acho que aquele que não serve na igreja local não vai me convencer que vai servir em outro lugar. Como diria um pastor amigo meu, servo que não serve, não serve. Cara, eu preciso servir aonde eu fui plantado, porque o propósito vai ser apurado. E aí, quando estiver pronto, Deus envia, cara. Com certeza. Deus envia. Fausto, foi um prazerzão, cara. Legal demais. Esse papo foi bom demais. Eu acho que tem um conteúdo vasto aí pra essa galera se deliciar. Você que tá vendo agora a gente no finalzinho, volta esse vídeo no começo, pega um papel, uma caneta. Amém. Você viu que a gente deu várias dicas aqui, falamos de vários assuntos, mas todos eles foram para chegar nesse final e falar para você que o seu propósito em Cristo é extremamente importante. Você tem que exercê-lo com todo o amor do seu coração, lembrando daquilo que a gente falou lá no começo, da imensidão de Deus, de como esse Deus grande, que não dá para ser contido nessa terra, entrou dentro do seu coração, fez nele morada e te deu ferramentas para que você possa servi-lo no reino. Amém. E você entendendo isso, você vai com certeza executar todas as suas atividades com muito amor, com muita dedicação, dando até mais do que 100% de si. Amém. Amém. Beleza, meu amigo? Prazer. Legal. Se tiver alguma consideração final, pode ficar à vontade. 2 coisas. A primeira, Júnior, é agradecer. Muito legal, cara, estar aqui com vocês. Muito legal. O André aí, que abriu mão do feriado, porque hoje é feriado, né? Hoje é feriado. Né? Estamos gravando no feriado, gente. Deus retribua vocês em tudo. Eu espero que eu tenha
pelo menos não atrapalhado ninguém. Se eu puder ter ajudado, glória a Deus, mas não atrapalhado já é um caminho. Então, eu agradeço mesmo, assim, de coração. Eu estou muito, muito feliz, cara, de ver isso, sabe? Quando você postou lá, que você está com Follow Me, eu fiquei muito feliz, muito, mas muito feliz mesmo, porque a gente precisa de estar nesse meio. E eu creio que Deus te vocacionou para isso, irmão. Toda essa sua jornada lá no marketing digital, nas suas habilidades de copywriter, no conhecimento de gestão de tráfego, cara, para mim, tudo isso é para a glória de Jesus. Com certeza. E quem sabe não está convergindo para cá. Eu creio muito nisso. E eu queria terminar orando para abençoar vocês, se vocês me permitirem. Amém. Né? Com certeza, cara. Para que... Não essa entrevista, porque você vai receber gente muito melhor que eu, mas que o propósito que Deus colocou no coração de vocês de fato aconteça e que o Follow Me possa subverter o mundo com uma boa nova. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e é por isso que a gente pode viver para sempre. É só aceitá-lo como Senhor e Salvador, é só abrir o coração para essa verdade, que o resto é com Ele. Amém? Amém, mano. Deixa eu orar. Vamos lá. Deus, obrigado. Obrigado mesmo, Senhor, por esse tempo. Obrigado porque, apesar de mim, esse convite chegou e foi muito legal mesmo. E eu quero abençoar aqueles que estão a ouvir, que vão ouvir, porque está aí na internet, então isso fica disponibilizado. Oro para que essa conversa traga convicção e não confusão. Naquilo que eu fui limitado, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor complete a obra, porque eu, de fato, sou limitado. Amém. E quero, Deus, louvar ao Senhor, porque o Senhor abriu esse espaço. Obrigado, Senhor, pelo sonho que o Senhor colocou no Júnior, no André e todas as outras pessoas que estão diretamente envolvidas, que eu não sei o nome, mas o Senhor conhece. Pai, que de fato as pessoas sigam esse podcast para seguir aquele que é glorificado neste lugar. Que as pessoas entendam que o convite não é um convite para seguir o podcast, mas é um convite para seguir a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para sempre. Pai, alargue as tendas desta casa. Alargue as fronteiras dessa casa. Que eles sejam surpreendidos, Pai. Que as pessoas falam do Follow Me como falam de outros podcasts aí, e que as pessoas queiram ouvir, que as pessoas ficam com expectativa, que as pessoas cresçam, que daqui flua a bênção do Senhor. Na cidade, no estado, no país e no mundo. E que daqui pessoas sejam salvas, libertas e transformadas, e que no último dia, diante do Senhor, muitos possam estar recebendo a palavra: vinde benditos de meu Pai, porque deste lugar o Senhor fez fluir vida. Eu te glorifico por este tempo, abençoo a vida dos meus irmãos, profetizo bênçãos, crescimento, prosperidade, condições de avançar para a glória do teu nome. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. 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 Tamo junto. Deus Amém, abençoe. irmão. Obrigado. Um abraço aí, até a próxima. Vamos que vamos.